Bom dia, irmãos. Bom dia. Os irmãos estão me ouvindo bem ou quer que eu aumente um pouco mais? Tá perfeito. Saudade, irmão Otávio. Que prazer, irmãos. Que prazer, Deus me dá a oportunidade de poder estar com os irmãos, principalmente nessas madrugadas, né? Passar esse avião aí. Então, nós vamos iniciar a nossa mensagem de hoje, na reta final. Amanhã já concluímos essa semana de oração especial sobre santificação, lendo o livro Santificação. Hoje é o capítulo 10 e tem o tema O Caráter do Cristão. E o pastor Otávio Nascimento, da Associação Asmin, está com essa responsabilidade de transmitir esse assunto para nós. E que o Espírito Santo esteja com o Senhor, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, irmãos. É um prazer. Os irmãos estão me ouvindo, né? Sim. Fico feliz em Deus me dar a graça de amanhecer com saúde, né? Em mais uma madrugada, para podermos iniciar nosso dia com Jesus, né? Nosso dia com Jesus, ao pé da cama, orando, ouvindo os irmãos com esses belos louvores. Isso enriquece a nossa personalidade e nos dá ânimo para podermos prosseguir a nossa jornada cristã. Deus abençoe cada um dos irmãos que colaboraram, que se esforçaram para estar conosco nesta manhã. Eu creio que os irmãos foram muito felizes ao escolher o livro Santificação para nossa reflexão. Esse livro é uma bênção, ele tem ajudado muitos irmãos que almejam crescer na graça de Jesus. Eu quero iniciar minha palestra, ou nossa reflexão sobre o capítulo de hoje, né, o capítulo 10, com o tema O Caráter Cristão, considerando um pensamento que está registrado no Parábola de Jesus, na página 332. A irmã White diz assim: o caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Então a gente corre no dia a dia atrás de tantas coisas, né? Às vezes a gente se prende, né? Em busca de tantos valores, e às vezes não preocupamos tanto com a formação do nosso caráter. E está escrito que quando partirmos deste mundo, né, para o porvir, o único tesouro que vai nos acompanhar para a eternidade é o caráter que nós formamos nesse mundo em harmonia com o de Jesus, né? O caráter de Jesus é o padrão modelo. E o nosso, quando alcançar esse nível, ele será transportado deste mundo para o mundo por vir. Que esse possa ser, de fato, o alvo de todos nós, né? De formar um caráter perfeito. E na leitura que nós estamos meditando, a irmã White diz, logo no início do capítulo, que o caráter cristão é manifesto na vida diária, né? A minha esposa, meus filhos, os irmãos que estão mais próximos de nós no dia a dia, principalmente aqueles que convivem conosco dentro do ciclo familiar, eles podem dar testemunho, né, do caráter que nós estamos desenvolvendo a cada dia. E Jesus, no livro de Mateus, capítulo 7, eu quero ler primeiro o verso 20, depois o verso 16 a 18. Ele afirma isso, ele diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Se o nosso caráter é demonstrado pelos nossos frutos, então aquilo que nós praticamos no dia a dia é que define a altura, né, a profundidade, a beleza do nosso caráter. E Jesus faz a seguinte afirmação, ele diz assim: porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons.
Então, o fruto é desenvolvido de acordo com a condição da árvore, né? A árvore não muda o seu curso, ela produz aquilo que ela é alimentada, aquilo que nutre a árvore no dia a dia, é o que vai resultar na produção dos frutos. E isso nós encontramos também em várias partes da Bíblia. Por exemplo, no capítulo 49 de Gênesis, quando nós presenciamos ali ou meditamos na bênção que Jacó transmitiu aos seus filhos no final da sua vida, ele havia acompanhado os seus filhos no dia a dia, né? Ninguém conhece melhor o caráter dos filhos do que os pais. E Jacó estava lutando, orando e pedindo a Deus que mudasse o rumo, o caráter de seus filhos. E no verso 22, ele faz questão de mencionar um dos seus filhos que desenvolveu muito nesse sentido. E teve um caráter, assim, promissor, um caráter perfeito. Ele faz menção a José e diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Então, José foi orientado pelos seus pais a beber de uma fonte pura, a estar mais próximo de Jesus, a imitar o caráter de Jesus. Por isso que quando seu pai menciona que o seu caráter é como um ramo frutífero, ele faz questão de mencionar que José alcançou isso graças à fonte que ele alimentava no dia a dia. E no verso 39, nós encontramos aí uma parte da vida de José, no capítulo 39 de Gênesis. Eu vou ler o verso 2, verso 3 e o verso 23. Então, a palavra de Deus diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Esse é o segredo da prosperidade espiritual. Temos na Bíblia exemplo de muitos outros homens que tiveram a graça de viver perto de Jesus. E eles desenvolveram o seu caráter, alcançaram a perfeição, graças a esse segredo. Andar com Deus é sinônimo de progresso, de prosperidade, né? E de crescimento espiritual. E Jesus afirmou isso em João capítulo 15, verso 4. Ele fez um apelo aos seus discípulos: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Isso foi evidenciado na leitura dos capítulos anteriores, falando da vida de Daniel e João. Eu creio que nós aprendemos muito com os capítulos anteriores nesse sentido, né? O grande sucesso que Daniel alcançou, principalmente vivendo distante da convivência com a igreja, né? Como também a experiência de João enfrentando uma parte assim perseguidora, né? Vivendo num período difícil de demonstrar a sua fé, eles alcançaram esse sucesso graças à afinidade que eles tiveram com Jesus. E quando lemos a história dos discípulos, nós ficamos impressionados com a atitude de João. João estava sempre reclinado ao colo de Jesus, né? Dos 12, ele é o que estava mais perto de Cristo. Por isso ele teve a graça de absorver melhor os princípios fundamentais do reino de Deus exemplificado na vida de Jesus. E Paulo diz que os frutos do Espírito
que precisa ser visto em nossa vida é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aparece em Gálatas capítulo 5, verso 22, como sendo os frutos do Espírito, ou os frutos divinos, né, oriundo do caráter de Deus. E foi para essa finalidade que Jesus assumiu a natureza humana e aproximou do ser humano, para que nós retomássemos o caráter que havíamos perdido quando distanciamos de Deus, né? A Bíblia é muito clara em relação a isso. Quando Adão transgrediu a lei divina, ele não estava próximo a Jesus, ele estava distante de Jesus, né? Como também a nossa mãe Eva. Esse desastre aconteceu porque eles distanciaram do Salvador. E toda alma que distancia de Jesus, por muito próspera que ela pode ser, ela está sujeita a este fracasso, né? Por isso, precisamos ter muito cuidado com a nossa intimidade com Jesus no dia a dia. Essas preciosas graças, não apenas os princípios da lei de Deus, foram demonstrados na vida de todos aqueles que viverem em harmonia com a vontade do Senhor. A lei de Deus é a única norma verdadeira de perfeição moral apresentada nesse capítulo. Essa lei foi praticamente exemplificada na vida de Jesus. Ele diz de si mesmo: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João capítulo 15, verso 10. E no texto áureo que foi lido para a base de nossa oração, nós achamos por bem considerar para a nossa reflexão, é uma profecia que descreve o dia a dia de Jesus, né? Assim afirma o Espírito de profecia. Se no dia a dia Jesus afirmava isso na sua vida prática, né? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a sua lei ou a tua lei está dentro do meu coração. Nada menos que esta obediência satisfará as exigências da palavra de Deus. E Pedro afirma: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Que coisa maravilhosa, né? Os princípios da lei de Deus é quem vai, de fato, transformar o nosso caráter pela graça de Jesus. Quando nós aproximamos de Jesus, quando a lei de Deus é impregnada em nosso coração, quando nós temos prazer de viver em harmonia com ela, esta obediência que brota de dentro para fora, né, passa a ser um deleite, um prazer. E aquilo que anteriormente nós considerávamos como um peso, como ouvimos hoje dos lábios de muitas pessoas, né, que a lei é um jugo, que é muito pesado, que nós não conseguimos, nós corrigimos essa ideia quando aproximamos de Cristo. A vida de Jesus foi o contrário disso, né? O maior prazer da sua vida era fazer a vontade de Deus. Ele chegou a dizer assim: essa é a minha comida e a minha bebida, né? Era fazer de fato a vontade de Deus. E quando assumimos a postura de sermos discípulos de Jesus, de sermos aprendizes dele, nós podemos evidenciar isso andando como ele andou, né? Sentindo prazer também em fazer a vontade de nosso Mestre. Nós não podemos alegar que somos impotentes para fazer isso, porque temos a afirmativa: a minha graça te basta, né? Essa expressão, a minha graça te basta, foi apresentada a Paulo, quando Paulo estava a ponto de desistir, né? Diante de um desafio que Paulo enfrentava, né? Uma dificuldade muito grave na sua visão, que marcou o seu ministério, a sua vida, né? Um dia, tomado pela fraqueza, Paulo começou a lamentar e apresentar diante de Deus, né, as dificuldades que ele enfrentava nesse sentido. E
Deus não sentiu muito feliz, né, com essa exposição de Paulo, né? Diz a Bíblia que ele ouviu dos lábios de Jesus, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente nesses momentos, né? E Paulo chegou a dizer que quando ele se sentia fraco, a partir do momento que a graça de Deus era impregnada em sua vida, ele mudava o quadro, né? Ele saía de um estado de deprimido para um estado de vitorioso, né? Um estado de triunfo. E ao olharmos no espelho divino, essa é uma expressão que aparece na leitura de hoje, a lei de Deus, vemos a excessiva malignidade do pecado e nossa própria condição de perdidos, como transgressores. Mas pelo arrependimento e a fé, somos justificados perante Deus e, mediante a graça divina, habilitados a prestar obediência aos seus mandamentos. Irmãos, esse comentário me deixa assim, impressionado, né? A Bíblia apresenta a lei de Deus como um espelho. Isso está claro no livro de Tiago, né? Tiago comenta muito sobre isso. E a irmã White diz que quando nós usamos a lei de Deus dessa forma, né? Quando ela se torna o nosso espelho, ela mostra-se de uma forma bem clara, bem profunda, né? Ela nos quebra, apresentando a excessiva malignidade do pecado e nossa própria condição de perdidos como transgressores, né? Olhando por esse lado, parece que não vale a pena aproximar da lei, né? Porque ela não tem elogio, nós não saímos diante da lei nos jaquitando, né? Diante da lei nós saímos derrotados, né? Pois ela apresenta de fato o estado real da natureza humana, né? Do nosso coração. Mas a irmã White diz que quando o Espírito Santo continua fazendo essa obra, quando nos sentimos como doentes, né? Como decadentes, o arrependimento e a fé é o primeiro degrau da vida cristã que de fato nos ergue diante de Deus, né? E mediante a graça divina, Jesus nos fortalece para que nós possamos realmente obedecer aos mandamentos de Deus. E a partir daí, a nossa vida toma um novo rumo. Isso é apresentado no capítulo que nós estamos lendo hoje, né? Aparece ali um dos primeiros tópicos é amor a Deus e ao homem. Então, a partir do momento que eu me identifico com a lei de Deus pela fé em Jesus, eu passo a amar a Deus. Eu passo também a amar o meu semelhante, né? A minha vida ela começa realmente a tomar um novo rumo. E sempre fomos ensinados, desde que iniciamos a nossa experiência na classe batismal, que a lei de Deus se divide em duas partes. Por isso ela foi escrita em duas tábuas, né? Nós estamos bem familiarizados com isso. E as duas partes, elas têm os dois princípios. Os 4 primeiros mandamentos, inseridos na primeira tábua, apresentam a nossa obrigação para com Deus. Nós encontramos isso do primeiro ao 4º mandamento, né? Cada um deles demonstra-se de forma bem clara como podemos, de fato, desenvolver a nossa vida tendo uma experiência triunfante com o nosso Criador. E os 6 últimos da segunda tábua mostram a nossa obrigação para com o próximo, começando pelos nossos pais, né? Por isso que o primeiro mandamento da segunda tábua é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo chega a mencionar isso no Novo Testamento, dizendo que este é o primeiro mandamento com promessa, né? E quando nós realmente entramos no desafio de amar o nosso próximo, os nossos pais estão na cabeça dessa fila, né?
porque foram os primeiros seres humanos que nós convivemos com eles. E quando temos o privilégio de ter pai tementes a Deus, nós já aprendemos isso desde o berço, né? E quando não temos, a partir do momento que nós identificamos com a lei de Deus, no primeiro mandamento da segunda tábua, nós vamos ter, de fato, uma conexão muito especial com os nossos pais. E alguém experiente chega a dizer que a relação de um filho para com os pais é a sequência de uma relação perfeita entre os cônjuges, né? Os filhos que vieram de lares onde viviam para prestar obediência aos pais, respeito, temor, cuidado, isso vai refletir principalmente na vida doméstica, a partir do momento que a pessoa assume o seu lar. Isto é o que Jesus ensinou. Nós temos, por exemplo, nesse mesmo comentário, né, de Mateus, Jesus dizendo, ele conta o seguinte fato. Mateus diz que um deles, um doutor da lei, tentando encontrar, querendo atropelar Jesus em relação aos princípios da lei, ele interrogou com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse comentário encontra-se em Mateus capítulo 22, verso 35 a 40. Jesus explicou isso muito claro nesse comentário, né? Que o homem que está de fato em harmonia com os princípios do céu, ele ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, ele está disposto, né, a viver em harmonia com os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo, né, na mesma esfera, né? Nós precisamos realmente colocar o nosso próximo no nosso coração e fazer o maior sacrifício possível para que o nosso próximo possa viver bem, né? Que o seu sucesso seja promovido pelos nossos esforços nesse sentido, né? E João, desenvolvendo essa graça, escrevendo o seu primeiro livro, a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, ele diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E agora ele lança o seguinte desafio: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Que maravilha, né? Amar ao próximo é o resultado de um amor perfeito a Deus, né? Pois Deus não consegue viver bem, irmãos, vivendo distante do ser humano que ele criou com muito carinho, né? Deus criou o homem para que esse mundo fosse habitado por seres santos. E agora ele trouxe Jesus a este mundo, né? O seu único filho, na forma humana, para que ele pudesse, de fato, conquistar o ser humano a encarar esse desafio. E não existe, diz aqui, amor a Deus sem amor ao próximo. Jesus coloca o amor ao próximo no mesmo pé de igualdade, né? Ele diz que aquele que afirma que ama a Deus e despreza o seu irmão, não quer conta com o seu irmão, é mentiroso, né? É um Caim da vida, né? Que deixou ser levado pela influência do inimigo. Pois João faz a pergunta: quem ama
Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E João diz aqui, esse é o mandamento divino. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E foi para salvar os pecadores que Cristo deixou o seu lar no céu e veio à terra para sofrer e morrer. Por isso, ele se fadigou, agoniou-se e orou até o ponto de, com o coração partido e abandonado por aqueles a quem veio salvar, derramar sua vida no Calvário. Isso está na página 91 do capítulo que nós estamos lendo hoje, né? E a irmã White diz que faz-nos ia bem passar pelo menos 1 hora por dia meditando na vida de Jesus, especialmente nessas cenas finais que é mencionado aqui, né? Quando fizermos isso, nós vamos ver uma mudança espetacular na nossa vida, né? Nós vamos sair do egoísmo, da ingratidão, nós vamos deixar de murmurarmos, né? Nós vamos olhar a vida com outro aspecto. E isso evidencia que o Espírito Santo está gravando na nossa mente o sacrifício de Jesus, né? O Cristo crucificado, ele renasce na nossa vida para que nós possamos, de fato, triunfar na nossa vida espiritual, principalmente nos dias maus em que estamos vivendo, né? Quando a maioria da cristandade não admite a lei de Deus como princípio vital. E na leitura que nós estamos fazendo, aparece aí um outro tópico em seguida, apresentando a necessidade de imitar o modelo divino, né? Isso é um desafio, irmãos, para os dias em que estamos vivendo, né? A maioria das pessoas estão imitando a vida dos artistas, né? Aqueles que são famosos, né? em sua carreira profissional. Mas imitar a vida divina, o modelo divino, é um desafio para nós. E os homens mais bem-sucedidos que viveram nessa terra, fazendo a vontade de Deus, eles aprenderam isso. Por exemplo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele inicia o capítulo 11 com essa proposta, que é uma boa proposta para todos nós. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus precisa ser o nosso modelo em todos os aspectos da nossa vida. E em seguida nós temos aí um outro desafio, a união com Cristo, nosso privilégio, né? É outro tópico maravilhoso também, né? A partir do momento que eu estou convencido ou me convenço de que eu preciso viver uma vida unida com Jesus, a minha vida tomará um novo rumo. Nós temos vários exemplos disso nas Escrituras, né? Não é somente o privilégio, mas o dever de todo cristão manter uma íntima ligação com Cristo e ter uma rica experiência nas coisas de Deus. Então está aí, né? Não é somente o privilégio, né? Mas é também um dever, né? É um dever que Deus coloca ao nosso alcance para que nós possamos, de fato, vivermos em harmonia com a vontade de Deus. E quando fizermos isso, a nossa vida será uma vida frutífera em boas obras. E nós temos a seguinte informação seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, Deus é glorificado a partir do momento que a minha vida está unificada com a vida de Jesus. E os frutos do Espírito será manifesto na nossa vida de uma forma espontânea e gloriosa. E, por fim, encontramos aí no final do capítulo o seguinte tópico: a oração de Paulo pela igreja, né?
Nós encontramos no Novo Testamento Paulo sendo um missionário assim, de destaque, né? Todo ser humano, todo cristão que convive com a Bíblia no dia a dia, precisa adquirir alguma coisa de Paulo para que possa, de fato, crescer na experiência religiosa, né? Aqui no capítulo aparece Paulo orando pela igreja por 3 igrejas, assim, de uma forma mais específica. E eu creio que ele orou por mais igrejas, ele teve mais igrejas, né? Além de Éfeso, Corinto e Colossos. E nesse capítulo aparece o apóstolo Paulo orando pelas igrejas de Éfeso, Corinto e Colossos. Essa noite eu fiquei pensando, se nós orássemos mais pelas igrejas que pastoreamos, com certeza teríamos mais sucesso, né? Às vezes a gente se prende tanto ao problema, né? A gente se desgasta, né? A gente corre até o risco de ficar abatido, né? Existem igrejas grandes ou pequenas, que às vezes nos dão muito trabalho. Satanás, ele não trabalha só, ele faz uso de pessoas no dia a dia, né? Para atrapalhar a obra de Deus. E aqueles que assumem o desafio de dirigir o povo de Deus, como fez Moisés, né? A nossa vida será muitas vezes uma vida assim, de obstáculo, de crise, né? Porque nós muitas vezes absolvemos os problemas dos irmãos. Isso faz parte, né, do desafio do pastor. E Jesus é o nosso exemplo também nesse sentido. Ele disse que nós temos que dar a vida pelas nossas ovelhas, né? Por isso que a maioria dos nossos pastores se desgastam cedo, né? Eles não conseguem ter uma saúde de qualidade na terceira idade, porque eles passaram a maior parte da sua vida convivendo com esse tipo de coisa, né? Com o desgaste humano, né? Querendo encontrar solução para os problemas da igreja. Mas eu fiquei impressionado, como já mencionei os irmãos, porque às vezes nós oramos pouco nesse sentido, né? Nas nossas sessões de orações, principalmente nesses cultos de madrugada, nas quarta-feiras, né? Que é o momento que é reservado pela igreja para orarmos, nós teríamos que incluir nesses pedidos a necessidade de algumas igrejas, né? Nem todas, mas algumas igrejas tiram de fato o sossego do pastor, né? Tem muitos pastores aí perdendo o sono com problemas relacionados com o seu pastorado. Mas a solução que a irmã White traz nesse capítulo é que o pastor precisa orar mais, né? Em vez de viver só correndo atrás de problemas, ele precisa tirar tempo para orar, né? E eu estou muito feliz de poder participar deste grupo que tem despertado em nós essa necessidade, né? Que tem nos incentivado nesse sentido, para que nós possamos colocar diante do Senhor os nossos desafios. E na página 94, depois o nosso tempo não está tão extenso, aparece aqui Paulo dizendo que ele constantemente colocava de joelho, né? Alguma dessas igrejas tinha problema muito sério, a de Corinto é uma delas, né? Os irmãos de Corinto não conseguiam falar a mesma língua, eles tinham dificuldade no controle de suas paixões, né? Lá existiam assim, comportamentos graves, muito tristes, em relação a algumas famílias, né? Eles precisavam desenvolver uma educação sexual assim, bem equilibrada, né? E isso trouxe muita tristeza para Paulo, né? E Paulo orava muito para que esses casais pudessem, de fato, encontrar o caminho. E na página 94 diz assim, a irmã White comentando sobre as orações de Paulo, né? Essas palavras são dirigidas não somente à igreja de Corinto, mas a todo o povo de Deus até o fim dos tempos. Todo cristão pode gozar a bênção da santificação. Então, o alvo de Paulo era ter igrejas santificadas, né? Que acabasse, de fato, a política, né? Por exemplo, ele menciona aí a igreja de Corinto, tendo, assim, preferência, né?
se não fosse Paulo que dirigisse a ceia, se não fosse Paulo que fizesse o meu casamento, se não fosse Paulo que fizesse o meu batismo, os demais colegas, por mais qualificados que fossem, eles eram escanteados, né? Eram desprezados. E Paulo presenciava isso. Imagine a vida de Apolo, né? Os colegas de Paulo, quando aparecia nessa igreja, né? A rejeição era estampada, assim, nas preferências, né? Havia essa discriminação em relação a alguns líderes do ministério. E nós percebemos também essa tendência em nossos dias, né? Às vezes um pastor passa mais tempo numa igreja, ou ele desenvolve mais uma aula, né? Nós não somos iguais, né? E nós corremos o risco de criar essa preferência, né? Eu vejo, eu já deparei muito com isso, igrejas fazendo baixo-assinado, influenciando a igreja, né? Pessoas assinando lista que às vezes não está nem a par de que caráter é o problema, né? E isso entrava a obra, né? E Paulo diz aqui, quando ele ora, ele aparece aqui dizendo, né, que nós deveríamos falar a mesma coisa, ter o mesmo pensamento, né? Não desenvolver uma nota discordante, pois a nota discordante, ela tira a harmonia da música, né? Isso é uma das coisas muito desagradáveis que acontece na igreja atualmente, né? E é isso, graças a Deus, que a nossa igreja é a igreja do ósculo santo, né? É a igreja que abraça os irmãos, que sente o calor cristão, né? Por isso precisamos a cada dia esvaziar o coração, lavar o coração de tudo aquilo que impede a nossa caminhada. E nesse último tópico, a irmã White comenta muito sobre o ministério de Paulo, né? E ela coloca Paulo como exemplo nesse sentido. Por exemplo, eu quero concluir pedindo aos irmãos que quiserem abrir a Bíblia com a gente, a partir do verso 7 do capítulo 3 de Filipenses. Essa experiência é mencionada na leitura de hoje, né? Então, Paulo dirige a nós dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, se Paulo triunfou, né? Paulo morreu dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora ele disse: a coroa da justiça me está guardada, a qual Deus, né, preparou para todos aqueles que estão dispostos a seguir a peregrinação da fé. Por isso que a irmã White coloca Paulo como exemplo de vitorioso, né? Para que nós possamos, de fato, tomar ele também como exemplo, né? Porque ele escondeu a sua vida na graça de Cristo. E se os irmãos lerem o início do capítulo, depois, irmãos, nós podemos fazer isso com mais tranquilidade, né? Nós vamos ver aqui que Paulo não era um homem qualquer, né?
Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, ele se gloriou muitas vezes dos títulos, né, acadêmicos que ele alcançou já nos seus dias, com muita dificuldade, né? E ele se sentia de fato tal, isso é mencionado aqui por ter também origem judaica, né? Ele se sentia de fato alguém assim muito privilegiado, e de fato foi, né? Mas depois que ele pôde crescer na graça de Cristo, os irmãos podem ver aí no comentário que nós lemos, né? Ele disse que essas coisas contribuíam em algum aspecto para o seu crescimento, mas não era tudo, né? Ele não conseguia mais se realizar em torno dessas coisas. Olha como ele inicia o verso 7. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Essa é a experiência, meus queridos irmãos, que nós precisamos fazer a cada dia, né? Às vezes nós achamos que o que fizemos lá no início da nossa carreira cristã é o suficiente, mas não foi isso que Paulo fez, né? Quando lemos a sua luta lá em Romanos capítulo 7 e 8, ele diz que cada dia ele morria, né? Cada dia é um desafio para que nós possamos vencer o eu, né? E à medida que a gente vai desenvolvendo na vida cristã, à medida que Deus nos dá sucesso, nós corremos o risco, né, de perder a dependência de Jesus, né? De achar que nós somos o tal, que nós estamos no caminho certo, né? Isso pode ser verdade em certo ponto, mas o crescimento cristão ele é desenvolvido quando nós caímos a cada dia aos pés do Mestre, né? Temos que chegar ao ponto de dizer para Jesus, tem misericórdia de mim a cada dia, né? Porque os líderes, aqueles que têm exercido influência na igreja, aqueles que têm cargo de liderança, aqueles que têm crescido na graça, eles são alvos especiais dos ataques do inimigo. O inimigo está interessado em levar esses irmãos a exercer uma influência negativa, né? Por isso que a Bíblia relata a experiência lá do profeta velho, né? Que foi usado por Satanás para destruir aqueles que estavam de fato fazendo a vontade de Deus. E eu quero agradecer a Deus por Ele ter me dado o privilégio de ter permitido que eu pudesse passar a minha vida ao lado de Jesus e também dos irmãos, né? Todo dia nós estamos aprendendo com os nossos queridos irmãos. E eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo aos irmãos que são líderes desse grupo, a todos que se esforçam, né, para participar do grupo, né, contando um testemunho, louvando, tudo que nós fizemos aqui, orando, né, serve de incentivo para que outros possam também unir as nossas fileiras. E Deus há de recompensar todos aqueles que de coração têm feito alguma coisa pela obra de Deus. E eu quero agradecer a Deus por Ele me dar o privilégio de estar com vocês nesta manhã. E vou continuar orando para que Deus abençoe este grupo, abençoe as nossas famílias e nos dê o privilégio de continuar ganhando almas para o reino de Deus. Deus abençoe a todos e ore por mim e a minha família também. Amém.